com metodologia, a gente vai abrir para as seguintes falas e cada um terá um espaço aqui de 15 a 20 minutos de fala. 10 a 15, não, 15 a 20. Pode ser 15 minutos, então. E aí a gente abre o debate, tá certo? Esse evento de hoje, para quem não conhece, o Círculo de Diálogos, ele tem uma existência de 3 anos e os temas são provocativos, são temas e títulos, principalmente, que tem uma linguagem diferenciada, porque ela tenta, de fato, mexer com os valores da sociedade e também do ponto de vista afetivo. Então, nós procuramos sempre chacoalhar efetivamente a sociedade e as pessoas que vêm compartilhando conosco. O tema hoje que nós estamos propondo, que é o tema morte, a mãe, a santa, a princesa e a escola pública, não sei se tem alguém para matar mais, eu queria incluir aqui a morte da felicidade, tá? Que é uma reflexão que eu venho fazendo com os alunos e eu considero um tema importante, pode não ter nexo, mas eu vou tentar articular as lutas sociais com a necessidade da morte dessas instituições, tá? Então, eu gostaria de dizer que eu tenho mãe, gosto muito da minha mãe, não nasci em nenhum laboratório, tá? Mas acho fundamental a morte da mãe no Brasil, até porque a mãe tem uma função política importante na sociedade. A educação tem uma responsabilidade com isso, porque todo mundo tem o dia das mães. Tem essas comemorações, e essas comemorações não são à toa, ela faz parte de um... Obviamente eu posso fazer uma leitura também positiva da função da mãe como maternidade, como reprodutibilidade, como proteção, como carinho. Mas não é esse sentido que eu vou fazer aqui. Vou fazer do ponto de vista negativo mesmo, porque do ponto de vista positivo, a sociedade já faz e cultua. E cabe a nós, na universidade, começar a fazer algumas reflexões sobre essas instituições. Então, na verdade, a mãe, a santa e a princesa, elas não são seres concretos biológicos, elas são invenções imaginárias, são um conjunto de imagens que a sociedade, a partir da mídia, a partir da igreja, a partir das outras diversas instituições, elas fabricam uma idealização, tá? Elas fabricam uma ilusão desses entes e o transformam como algo natural e real. Então a primeira questão que eu tenho que levantar é que tanto a mãe como a santa como a princesa é uma fabricação social. Não é um ser biológico. Não é um ser que tem sangue. É um valor importante na forma de produção da sociedade e, diria mais, de uma produção conservadora da sociedade. Então esses 3 elementos, e a escola pública, na verdade eu preferia chamar de escola estatal, porque nós não temos escola pública, não confundir Estado com bem público, não é? Com bem querer, e por isso eu acho fundamental essa discussão de ver esses 3 entes como entes imaginários, afetivos, simbólicos, tá? Porque eles cumprem uma função política importante na sociedade. Eu diria mais, ela de tal forma está enraizada na nossa vida, na nossa presença, no nosso ser, que ela contribui para os processos de despolitização social. Elas cumprem uma função de harmonização social. Nós tratamos a família, e evidentemente, e ela só pode ser família normalmente a partir do casamento, para ser reconhecida socialmente, é necessário um ritual para isso. Essas instituições, elas, na verdade, elas nem sempre existiram. Esse é o primeiro ponto. Tá? É o primeiro ponto. Se elas não existiram, é porque elas foram fabricadas em determinado momento, em determinado contexto. Se elas foram construídas em determinado contexto, em determinado momento, significa que ela representa uma certa ordem instituída por aqueles que, de uma forma ou de outra, controlam os processos sociohistóricos. Então a mãe nossa não é apenas aquela que nos deu vida. Porque se ela fosse isso, não haveria ritual, não haveria propaganda em nome dela, não haveria um dia que se comemora a mãe. Só se comemora a mãe porque ela deixa de ser um ser biológico e passa a ser sócio-histórico.
E ela começa a cumprir uma função importante na sociedade. E a família, com a mãe, tem um papel importante, que é nela que ela cabe a harmonia da sociedade, é nela que se fabrica alunos, crianças dóceis, é nela que se cria toda uma expectativa de pessoas bem comportadas. A família, o grande sonho de uma família é ter seus filhos, que casem, tenham filhos e tenham emprego. Ela é extremamente egoísta. Tá? Ela é extremamente egoísta. Se os pais souberem que seu filho arrumou um emprego na Federal de Pernambuco, ou então bolsista do PIB, já é meio caminho andado, já tem futuro porque chega no mestrado. No mestrado pode fazer doutorado e tal. Então a família vai ficar super feliz. Mas tá faltando algo. Ou tá faltando uma mulher, ou tá faltando um homem. Mas não só pode só tem que casar. Mas não só pode casar, tem que ter filho. Então, na verdade, esse é o grande sonho de um modelo fabricado de brancos, de um modelo ocidental, que inculca em nós. E aí tem um terceiro que não está no cartaz, que é a felicidade. Tem que matar a felicidade, porque a felicidade é egoísta. Então, uma família feliz é uma família que consegue implementar isso, e o sonho dela é que o filho seja feliz. Não interessa se o trabalhador que fez uma greve e foi demitido ou foi assassinado, não interessa o salário mínimo de R$1.800. Que eu estou até aumentando, que é 700 e pouco. Ele não é uma melhorada, mas essa melhorada não mudou em nada. Então, na verdade, essas instituições é fundamental esse debate, principalmente na educação, que fica fabricando e reproduzindo dia de comemorativo, atividades educativas, que na verdade é uma lógica autoritária que vem cumprindo uma função política de alienação e de criar pessoas dóceis. Nós estamos cultuando princesas. Que princesa? Qual é a história de princesa que no Brasil tem? Os aniversários de crianças são feitos, botam lá as princesas e chamam suas filhas. Que princesa nós temos aqui no Brasil? A princesa Isabel, que tem esse livro muito interessante no inglês. E aí eu vou ler uma parte. Princesa Isabel dançou foi muito, não tinha amor nenhum, tinha que casar. Dom Pedro II, Dom Pedro I, quando o pai escolheu sua mulher, que ele não escolheu, ele tinha que casar com uma pessoa do seu próprio naipe. Ele dizia: você é feia, mulher feia, gorda, não é inteligente, que não dá para ler aqui porque o tempo é muito curto. Ele acabam com a futura mulher dele. Ele também não queria casar com Isabel, disse que ela era muito feia. A irmã pior ainda. Está em carta isso. Mas ele interessava que é o domínio do Brasil. Ele queria governar Dom Pedro II, não. Quem vai governar depois, ele teve um filho e morreu. E quem vai governar? Isabel. E ele prepara Isabel para ser sua sucessora dele. E ele teve que convencer os outros, pessoas importantes de outros países, a casar com ela, porque eles não queriam, porque eles consideravam a mulher feia. E ela teve que aprender a amar ele. E ela faz cartas de amor ao conde dele. De amor. E ela teve que amar, também não amava ele, nem conhecia ele. Aí, veja que processo de heteronomia. Nós fabricamos festas e idealizações de princesas sem conhecer o mínimo de um processo histórico autoritário, de um papel de gênero que ela teve que engolir o mundo masculino do poder. Vem essa princesa Isabel, assina só assumiu 3 vezes o governo do Brasil, é detratada e detrata as escravas negras. Então eu fico me perguntando, por que nós temos que estar com esse culto à princesa? Quando a gente faz um culto a uma princesa, nós estamos fazendo culto a uma tradição de escravidão. Nós estamos fazendo uma tradição de assassinato de vários escravos africanos, dos índios e dos povos pobres portugueses que moraram aqui, que viveram aqui. Mas a sociedade fica fabricando esses entes, e a gente fica repetindo na instituição educacional, a gente fica repetindo na escola, a gente fica repetindo na igreja. E essas pessoas cultuam o bem, cultuam a paz. A violência sempre fez parte da sociedade. O nascimento é extremamente violento, que algumas mulheres rejeitam
a violência de ter filho. Mas só que não pode tratar de forma reflexiva, porque nós vivemos numa sociedade autoritária, nós vivemos numa sociedade machista. Ela não pode se revelar, ela não pode mostrar que a mulher tem um papel político importante, que é reproduzir a paz e idealizar um casamento e uma família que resolveram o problema do meu filho que dança o mundo. Então, é fundamental a gente olhar para a nossa mãe como um ser biológico que tem falha, que tem defeito, que é um ser concreto, que é um ser histórico. Porque enquanto aparecer o culto dessa mãe, nós vamos estar defendendo a polícia batendo nas pessoas que vão para a rua, porque essas pessoas são vistas como pessoas vândalas, são paderneiros, e pessoas de boa família não faz isso. Porque está por trás da ideologia da família, está por trás da ideologia do casamento, está por trás de uma ideologia da santificação desse país, de um lugar harmônico, de um lugar de paz. Então hoje é fundamental sim matar a mãe, fazer o luto da mãe, fazer o luto da santa, fazer o luto da princesa, porque são instituições conservadoras que são responsáveis por muita violência nesse país. Vocês são educados a ser bonzinhos, e na verdade vocês representam o mal, porque vocês são cúmplices com a violência desse país, porque vocês foram formados e educados para ser a parte responsável do que ocorreu nesse Brasil. Portanto, o debate hoje sobre o que é família, casamento e amor é fundamental. Porque o que está por trás aí é um conceito hoje que eu considero importantíssimo, mais do que a democracia, que é o conceito da liberdade. Enquanto essas instituições nos aprisionarem, enquanto elas fizerem significativo da nossa vida, e nós cultuarmos, levarmos esses símbolos, valores supremos da nossa organização afetiva e social, nós estaremos sendo cúmplices com o que existe mais negativo nas práticas da sociedade brasileira. Então, nós ficamos com uma postura esquizofrênica, um discurso de cidadania, um discurso de democracia, tudo na palavra, uma palavra vazia. E ao mesmo tempo nós cultuamos o oposto, uma concepção de sociedade idealizada e de ilusão, de uma sociedade de pessoas perfeitas, com uma mãe, com uma santa, com uma mulher, com um amor, e todo mundo só vive matando. Pernambuco é um dos lugares que mais tem violência contra a mulher. Pernambuco é um dos estados que mais violência faz com o homossexual. Pernambuco é um dos estados que mais tem violência com a criança. E ao mesmo tempo nós somos uma sociedade de criança esperança. Nós somos uma sociedade de rico com Marias. Nós somos uma sociedade que pregamos o amor e a paz. Por que nós convivemos com tanta contradição e ao mesmo tempo com pregações tão bonitas e que ela nunca se concretiza? E aí nós temos que passar, e nós, vocês, pelo menos, eu já tenho rompido com isso, vocês estão sendo responsáveis hoje por essas políticas sociais de opressão que existem na sociedade brasileira, porque ainda eu acho que essas instituições cumprem um papel político de criar um processo de heteronomia, que é um processo de alienação, diante das práticas sociais que são fabricadas por essas instituições e outras, cultivadas pela mídia. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu quero, de público, agradecer mais uma vez o convite do Edson. Eu não sei se eu participei de todas, acho que não, de todos os 5 ciclos, mas participei com uma boa parte deles em momentos diferentes do Centro de Educação, com atmosferas singulares, né, em cada ciclo de diálogo. De um modo geral, eu sempre tenho tendido a aceitar, quase que automaticamente, os convites de Edson. Sempre a gente se encontra às vezes no corredor, ele joga a ideia, eu não penso muito, né? Normalmente eu tenho tendido a aceitar, e aí hoje eu queria aproveitar, talvez para começar explicitando um pouco as razões disso. Primeiro pelo tom e pelo caráter, como ele já enunciou, polêmico com que ele cria os enunciados dos círculos de diálogo.
de um modo geral, só o título, né, só o título já daria por si só uma reflexão bastante interessante, porque basta a gente se deparar com os enunciados dos ciclos que coisas inusitadas começam a ocorrer. Por exemplo, há uns 3 meses, eu acho que esse ciclo vem sendo, pelo menos gestado já há uns 3 meses, adiou por uma série de contingências, mas quando surgiu a primeira ideia do ciclo, um professor amigo me interpelou no corredor, como já tinha ocorrido em outros ciclos, e a primeira pergunta que ele fez foi exatamente assim. Estou pontuando por conta da fala, da ênfase que o Edson deu. Ele disse assim: Alexandre, tu vai participar do ciclo, mas tu é contra tua mãe? Tu por acaso deseja a morte da tua mãe? Tu quer que ela morra, O professor disse exatamente assim: professor, eu ensino, brincalhão. E aí, em função desse questionamento, normalmente eu não respondi, só sorri, como normalmente eu faço, mas naquela hora eu já tinha decidido um pouco o tom que eu iria dar a nossa fala aqui, sempre escutando o Edson, percebo também uma atmosfera que ele leva para essa direção. Então Spinoza dizia, não é possível pensar na tristeza e no medo. Não se pensa a partir da tristeza e do medo. Para se pensar é preciso alegria e liberdade. Ele diz que quem cultiva a tristeza e o medo são exatamente aqueles que gozam do exercício instrumental do poder. Porque para exercer o poder como dominação, é preciso que os sujeitos se coloquem nessa esfera do medo e da tristeza. Michel Foucault lança uma provocação bastante forte. Ele diz o seguinte: a morte, em um contexto biopolítico, ou seja, em um contexto em que o poder se apropria da própria vida e se coloca, inclusive, como um elemento majorador da vida, ou seja, como um elemento que se responsabiliza pelo cuidado com a própria vida, o que a gente consegue ver, inclusive, nos discursos governamentais recentes. Então você tem inúmeras plataformas políticas onde se diz que o propósito daquela plataforma política é cuidar da vida das pessoas. Você percebe, por exemplo, na própria universidade, eu já discuti isso aqui, quer dizer, enfatizando um cuidado com a qualidade de vida do sujeito com uma outra temática maior. Então, dentro desse cenário, Foucault provoca nos dizendo o seguinte: a morte, hoje, ou seja, nesse cenário biopolítico, é um limite do poder. A morte é o limite do poder. E por ser o limite do poder, é nesse limite, no limite da morte, que o poder se exerce em toda a sua plenitude. Ele abre, então, a possibilidade de um pensamento do que ele chama de tanatopolítica, de uma política da morte, de um engendramento político da morte, que nada mais é do que a regulamentação da morte do outro, que eu traduzo como matar o outro através da proliferação de inúmeros regulamentos. Eu poderia, se a gente tivesse tempo, e aí vocês podem me provocar nesse sentido, multiplicar os exemplos, mas não preciso ir tão longe. Por exemplo, você chega hoje nas nossas instituições educativas, inclusive aqui na universidade, no nosso centro de educação, você vê como é fácil você matar um professor em nome dos regulamentos que sustentam a vida desse professor dentro da própria instituição. E o curioso é que quando você elimina o professor, quer dizer, você inclusive o culpabiliza. Porque você diz, olha, o professor está sendo eliminado, ele está sendo assassinado dessa estrutura, porque ele não se responsabilizou com os regulamentos, porque ele não seguiu os regulamentos. Então você, diz Foucault, cinicamente, você transfere a morte para o âmbito do privado. Você privatiza a própria morte, e aí quando ela vem para a cena pública, ela vem exatamente nos momentos de terror e de medo. É assim que a morte chega. E aí quando ela chega na cena pública pela via do terror e do medo, essa chegada da morte é recapitalizada pelos dispositivos do poder, que passam a exigir, inclusive, mais controle e mais segurança contra o terror e contra o medo provocado pela emergência pública da morte. E nesse diapasão você vai mascarando os processos cotidianos, como o Edson acabou de enfatizar, de eliminação progressiva dos sujeitos da cena política, da vida social.
Então, quando eu me dou conta que o que eu sei é exatamente que nós não sabemos, tá, o sentido último radical para estarmos aqui, quer dizer, essa percepção, né, de uma ignorância constitutiva da ordem do todo saber, me permite exatamente sacrificar, dar a morte, né, a essas crenças, a essas... eu ia usar uma outra expressão, mas não vou ficar mais... A essa crença de que o saber, por si só, ele é condição suficiente para nos educar e para educar alguém. Então, me parece que quando o Edson nos chama, né, para dialogar, né, sobre a morte, né, e sobre a morte sobre a morte que se dá né, a uma série de figuras imaginárias, como você diz, que atravessam a nossa cotidianidade, a nossa vida, né, o convite que está sendo feito aqui é para interrogar o sentido último daquilo que nós fazemos. E o que nós fazemos, esse sentido último, não se encontra, não se dá para nós na pura esfera do saber, nem na mera dimensão dos poderes que nos aprisionam no medo, na tristeza, né, nesse desejo de sempre pedir mais segurança contra aquilo que nos assombra, que nada mais é do que a presença pura do outro junto a nós. Grato a Deus. Após essa contribuição inicial do professor Alexandre, eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Júlio Marques. Ederson inicia com uma referência a menos polícia, e eu vou abordar um autor que é menos polícia e menos educação. Talvez defendendo menos polícia e mais educação. É um autor que aponta que a nossa crise, a educação está no cerne, a educação escola, no cerne da crise que há na nossa sociedade. Um autor ligado aos movimentos anticapitalistas, antipedagógicos, que é um autor que é meu companheiro de viagem, que eu lembro dele canta um certo tempo, que é o Ivan Illich. É um autor que é muito mal visto porque ele é criticado à direita e à esquerda. Então, a escola, ele vai dizer que a escola, tanto na sociedade capitalista, quanto naquela sociedade socialista, tanto no marxismo, quanto lá nas pedagogias tecnicistas, etc., a escola possui os mesmos limites. E, portanto, ao tentar pensar a escola a partir disso, eu vou fazer aqui 3 movimentos. Primeiro momento, colocar a questão de por que problematizar a escola, porque a partir de Ivan Illich, qual é a contribuição dele. O segundo momento, devido a ser um autor que tem sido muito relegado, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, quem foi Ivan Illich, quero situar o pensamento dele como um pensamento enraizado na América Latina. E na parte final, já em referência à figura de Prometeu, pensar um pouco nesse prometeísmo social, pedagógico, o culto que está relacionado a essa escolarização, que seria pensar um pouco os limites do próprio instrumento de escola. A primeira questão, portanto, é por que problematizar a escola e por que pensar a contribuição de Ivan Illich para problematizar a escola. Quando penso escola, né, estou pensando basicamente nesse instrumento característico da modernidade, que é quase sinônimo de educação, isso que uma construção histórica, uma construção da modernidade. Embora muitos vejam a escola como sendo algo natural, ela não existiu sempre, né? E nem existirá sempre, pelo menos na configuração que conhecemos. No entanto, é comum, principalmente entre as novas gerações, ter a impressão de que ela vai permanecer para sempre e que não é uma invenção histórica. A gente trabalha um pouco isso nas próprias aulas de fundamentos da educação. Historicamente, a escola
ela ganha seus contornos iniciais com Comênios, embora não seja um autor da modernidade, mas ali você tem uma configuração, e inclusive com a própria ideia de instrução simultânea, né, que é uma verdadeira revolução copernicana. Ela vence outros modelos educacionais, no ensino múltiplo, etc. Não é o único modelo presente no fenômeno, e que é essa ideia de um professor e vários alunos no mesmo esforço que dava. O Comênios, na sua principal obra, Didática Magna, inicia justamente com esse preceito: é possível ensinar tudo a todos, e esse projeto inclui todos os séculos, todas as idades da juventude e todas as classes sociais. Assim, esse todos, né, receberiam o mesmo espaço nos fundamentos das coisas mais importantes. E aí, no caso, principalmente depois da configuração que ela toma, a vitória que ela consegue na modernidade, depois como é transposto para a América Latina, é importante lembrar que isso está associado a uma ideologia que é a ideologia do desenvolvimento, né? O Illich vai criticar escolas, os hospitais, o meio de transporte, justamente a partir da preocupação dele no SIDOC de criticar o modelo de desenvolvimento, que denomina o modelo de desenvolvimento americano. É isso um pouco que ocorre agora em Pernambuco, por exemplo, a ideia de que mais escolas, mais estradas, mais hospitais trarão o desenvolvimento e a felicidade para todas as pessoas. Apenas para vocês terem uma ideia, passaram por esse centro pensadores como o próprio Paulo Freire, né, que o Eric Fromm era diretor do Instituto de Pesquisas, né, da Universidade de Frankfurt, psicanalista, uma releitura importante do marxismo. John Holt, educador, levantou ideias extremamente interessantes sobre o sistema escolar. O Augusto Salazar Bonde, um dos maiores filósofos da América Latina, peruano, né? O Dom Helder Câmara, que foi amigo do Ivan Illich, o Francisco Julião, por exemplo, Francisco Julião depois finaliza seus livros no próprio México. Em Cornebaka circula e circulou em alguns nomes mais importantes vinculados a uma crítica radical da modernidade. E qual era a principal tese de Illich, né? Ele desenvolve um conceito extremamente original, que é o de contraprodutividade, né? A partir desse conceito, ele passa a analisar todas essas vacas sagradas. E o que é esse conceito de contraprodutividade, né? Basicamente, a ideia de contraprodutividade aponta que, a partir de um determinado limiar, os efeitos positivos do início previstos para uma dada instituição, seja uma invenção social, seja uma invenção técnica, tornam-se negativos. Então, por exemplo, à medida em que todo mundo, o carro vem para você agilizar, né, o seu percurso entre a Universidade Federal de Pernambuco e o centro da cidade, na medida que todo mundo passa a ter carro, isso passa a ser contraprodutivo. Ou seja, ir a pé chega ao ponto de você se deslocar com as próprias pernas entre a Universidade Federal de Pernambuco e o centro da cidade, você consegue desenvolver uma velocidade maior do que aquilo que você faria com o próprio recurso. Então ele age contra o próprio, a tecnologia age contra o próprio seu fim inicial. E no caso da escola, ela passa, portanto, a ser contraprodutiva. E na medida em que ele vai colocar, nunca se viu tanta escola, porém nunca ao mesmo tempo houve tantas pessoas que souberam tão pouco de si mesmas da vida, ou seja, a própria escola fomenta a ignorância. Ivan Illich impressiona-se com uma caixa de metal que viu certa vez em uma loja de brinquedos em Nova York. Tratava-se de um cofre metálico que abria ao ser acionado um dos botões, e de dentro da caixa saía uma mão mecânica, dedos cromados, que se estendiam em direção à tampa e a fechavam por dentro. Enquanto caixa, a única coisa que havia dentro era apenas o mecanismo para fechar a tampa. Essa caixa metálica é justamente o contrário da caixa de Pandora. A Pandora, doadora de tudo, deixou escapar todos os males de sua ânfora, porém fechou a tampa antes que a esperança pudesse fugir. Na relação entre a caixa de metal e a ânfora de Pandora, para Illich, a história do homem moderno começa com a degradação do mito de Pandora e termina no cofre que se fecha assim mesmo.
Nesse caso, a história do ser humano moderno é a história do esforço de Prometeu de criar instituições que capturem todos os males dispersos, ao mesmo tempo que a esperança desaparece e as expectativas emergem. A esperança implica a fé na bondade da natureza, enquanto que a expectativa significa confiança nos resultados que são planejados e controlados pelo homem. O que é que tem valor e sentido, né, nas coisas. Essa coisa me leva a essa reflexão do sentido. Mas ao mesmo tempo eu fico o tempo todo que eu sou da área de design, e eu vivo uma contradição terrível por ser da área de design, tentar falar do design mais humano, falar do design com o outro, com as pessoas. E aí os alunos ficam, professora, a gente vive numa sociedade capitalista e assim mesmo, né? Quem se importa, né? Eu acho que tipo assim, essa coisa de eu tenho que vir sobreviver e se dando o resto. Né? E aí começar dizendo que acho que a gente deveria ter muito mais professores violentos, que nos violentem, como aconteceu comigo, que muitos de vocês eu acredito também. E enquanto estudante, acho que a gente tem que ser suicida também, né? Ter esse exercício de se suicidar daquela ideia de estudante que obedece, que não transgride, e de a educação e a pedagogia ser essa coisa de moldar e ficar muito quieto. Eu acho que a gente tem que trabalhar, acreditar mais nessas palavras de violência, nesse sentido que foi falado aqui também, dentro do espaço da sala de aula, né? Essa imagem e essas atitudes e o quanto a gente é esse estudante catequizado, né? De não poder romper com as normas, está dentro da lógica, da nota, né? Dentro do SIGA, todo dia olhando o SIGA, falta nota, de não poder atender o telefone dentro da sala de aula, se for necessário, de debater com o professor, de discutir. Sou professor de educação básica da escola pública da Rede Giovanni. E eu vejo ainda para outro lado, eu acho que a escola não chegou a morrer ainda. Não é? Mas a escola também não está falida. A escola vive uma grande crise. Essa crise é uma crise que é comandada pelo capital. Para você ver quanto custa um aluno no Sul, que representa para a educação no Sul. Quanto custa um aluno no Sul e quanto custa um aluno aqui no Nordeste para a educação. Você vê que no Sul tem um investimento maior para esse aluno da educação com o recurso do Fundeb. E Recife, um estado mais pobre, o investimento é menor. Como é que a gente pode pensar uma educação igualitária onde existe a discriminação no repasse da verba para a educação? Jamais a gente pode pensar uma universalização da educação com essa discriminação que existe no nosso país. O país que o estado mais rico ganha mais, o estado mais pobre ganha menos. Então é por isso que nós estamos vivendo uma grande crise. A outra crise está também na formação, às vezes, do professor. Se passa pelo salário, condição de trabalho, as escolas que às vezes os professores, muitos professores são críticos também com vários professores, que às vezes, quando só falam em inquietações, de problema de salário, mas não fala em melhorar e capacitar e sua formação. Quando pensa em parar para planejar, ele às vezes não quer planejar. Ele parou para planejar, mas às vezes parou, estou se vendo livre daquelas crianças. Eu queria saber para quem já sofreu essa morte, se existe vida após a morte. E como é acompanhar a morte do outro. Né? Vocês estão lá naquele meio que está ali acompanhando a morte do outro. Queria saber como é isso aí. E aí na escola tem uma preocupação muito grande. O que você vai ensinar aos meninos, né? Ele tem que passar na provinha Brasil, tem que passar na prova tal, tem tal. Sim, mas se ele não consegue se comunicar, né? A todo momento você tem que impedir ele de furar o outro, de lhe agarrar, de puxar o cabelo, assim, fisicamente mesmo. Então como é que você vai querer preparar para a questão da provinha Brasil? Aí às vezes as questões de, quando a gente fala as normatizações, né?
todo mundo está preocupado se ele não tiver farda, aí, olha, se ele não tiver farda, ele não assiste aula. Então, até que ponto é mais importante ele estar com a farda do que ele ser privado do direito de assistir aula? Então, são coisas que vão minando o trabalho. No entanto, você acaba agindo no automático. Você não para pensar de que forma você está contribuindo para isso também. É curioso que desde o primeiro período a crítica era bastante forte. Quando chega no quinto período, você acaba realmente aprendendo ao que o sistema quer. Ou seja, te dizer, olha cara, o poder aqui, a força é minha e cala a boca. Por sinal, começa a pensar no teu TCC. Outra, a tua fala não serve de nada, o teu pensamento não serve de nada. Tu tens que ter um apoio de um teórico. Tu tens que falar, alguém tem que falar o que você está pensando hoje. Alguém já teve numa viagem cósmica, não sei, transcendental, não sei nem o nome, velho. Tem que pensar isso que tu está querendo falar hoje, que é contemporâneo. Alguém já deve ter pensado lá atrás para te dar suporte, porque o teu pensamento não serve de nada. E aí isso é complicado pra caramba, porque você vai falar da tua existência hoje e do teu pensamento do futuro com respaldo de alguém que não está nem mais vivo para dialogar contigo. Poderoso para mim não é quem descobre ouro. Poderoso para mim não é quem descobre petróleo. Para mim, poderoso é quem descobre as insignificâncias, as do mundo e as nossas. Por esta pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios.